No seu canal, ô Lamartine, você falou, né, sobre as 6 maneiras que os demônios entram no corpo das pessoas. Como seria isso? Mano, não vou me lembrar de todas elas do próprio vídeo, mas vou te falar daquelas que eu sei que realmente acontece. Aquilo que você fala é muito importante. A Bíblia diz que há poder de vida e de morte na língua. Quando você, por exemplo, fala palavras negativas, você começa a atrair demônios. Sim. Porque ele está tendo autorização. Quando você fala, não faço nada direito, não dá nada certo na minha vida, você está declarando sobre a sua vida o fracasso. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Na hora que ele tem uma legalidade através da sua palavra, que é uma autorização, ele vai entrar e vai fazer aquilo. Então, os demônios entram quando pessoas proferem palavras ruins sobre si mesmos, sobre a circunstância e tal. Os demônios entram através do ódio. Você fala assim, aquela pessoa que odeia a outra, que é odiosa. Eu odeio aquela pessoa, que ela morra. Está atraindo demônios para a sua própria vida. Por quê? Porque a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não dê lugar para o diabo. E como é que você deu o lugar do diabo ali? Odiando, estando irado. Uma pessoa que se ira. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Quando você ama, você atrai a presença e a glória de Deus para a tua vida. Quando você odeia, você atrai os demônios para a sua vida. Então, através de palavras, através do ódio, de sentimentos ruins, através de pecados da carne, prostituição, entendeu? Uma vida de lassidão. Por quê? Porque Deus criou o sexo é lindo, é maravilhoso, mas ele é feito para a glória dele. Não é para você, entendeu? Ficar se entregando para qualquer um. Tem gente que fica completamente amarrado. Todo domingo de manhã, quando eu vou chegando na igreja pela manhã, numa das ruas por onde eu passo, tem uma boate. E às vezes aquele frio de rachar, né, nesse tempo de inverno, você vê um camarada, um velhão, abraçando uma menina de, sei lá, 18, 19 anos, uma mini saia bem curtinha. E aquilo me dá uma tristeza, eu até falo para a Lília, meu amor, uma moça linda dessa, com um cara asqueroso desse, como é que pode, como é que uma pessoa pode querer isso para a vida? 8 horas da manhã, ela passando um frio lascado, para ficar com um cara desse, entendeu? Então, esse tipo de degradação é algo que o inimigo adora, porque onde existe a degradação espiritual, moral, há brechas para que o demônio entre. Muitas brechas. Então, outra coisa por onde ele entra muitas vezes por causa de pecados familiares. As pessoas chamam de maldição, ou seja, ele entra numa família por causa de um pecado, de um pai ou de uma mãe, e ele vai passando de uma geração para outra. Se alguém não der um breque nele, ele simplesmente vai continuar atuando. Então existem muitas maneiras. Nesse vídeo eu devo ter falado de 6 maneiras, mas tem outras. Entende? Tem outras maneiras. Ou seja, onde existe uma decisão de você ir contra a vontade de Deus, você está abrindo uma brecha para ele. Lembrando, ele precisa de legalidade, ele precisa de um convite. Então, quando você, porventura, cometeu um pecado, você se arrepende, você fechou a brecha. Sim. Mas se você, ao invés de se arrepender, né? justificar, ou dizer, eu vou fazer mesmo, entendeu? Onde existe rebelião, existe o diabo tem poder, porque o pai de todas as rebeliões é o próprio Lúcifer, né, que se levantou contra Deus. E você sabe, né? Você mesmo fala isso e todos os pastores, né? O diabo, ele sabe muito bem a Bíblia. Ixi. Então, é muito fácil ele enganar as pessoas, né? E é por isso que tem pessoas que se enganam muito com essa situação de, não, mas ele sabia a Bíblia, ele é de Deus, e muitas vezes aquela pessoa não é de Deus.
Ela simplesmente sabe a Bíblia porque ela é talvez até do inimigo Ela está distorcendo, tá está enganando. distorcendo. A pessoa que, olha, eu diria para você que muita gente que é do inimigo nem sabe. Mas tem outros que sabem muito bem. Uma pessoa que pega e vai numa encruzilhada para fazer um trabalho para alguém morrer, ou então para alguém ficar amarrado sexualmente. Eu já vi pessoas que vieram falar para mim, olha, quero pedir perdão porque eu, como mulher, eu fiz um trabalho para o marido da outra largar, largar a mulher e voltar e vir para mim. Aí a pessoa se converte e aí... Mas você acha que isso acontece de fato? Isso pode acontecer? É óbvio. O mundo espiritual, Carol, é muito poderoso. Ele só não acontece na vida de quem tem Deus. De quem não acredita, digamos assim. Não tem nada a ver com não acredita em Deus, tá dizendo? Não. De quem não acredita nessas macumbas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é você acreditar. Se você não tiver firme em Deus, você pode acreditar ou não e vai acontecer. Sim. Porque o mundo espiritual existe. Eu te pergunto, se uma pessoa te dá um tiro, vai mudar alguma coisa você acreditar ou não? Não, né? Porque o tiro é real. E porque às vezes você não teve culpa nenhuma. O mundo espiritual também é real. Agora, se você tem Deus, o tiro não vai pegar, porque Deus é o teu escudo. O Senhor é meu escudo e a minha fortaleza. É isso que a Bíblia promete. Então, a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, a seta que o inimigo lançou contra a tua vida, se você tiver em Deus, você está guardada. Sim. Mas para quem não está, não tem diferença entre acreditar ou não. Porque o mundo espiritual existe. Então aquele demônio vai lá e vai tentar, e vai usar do seu poder espiritual para seduzir aquela pessoa. Exato. Tem pessoas com que dinheiro, chegam para mim e falam assim, pastor, eu não aguento, quando eu penso nessa mulher, eu não admiro, não vale nada, mas na hora que eu vejo, eu tô lá. Isso é espiritual. Diga-se karma, né, entre aspas. Assim. Não, tá amarrado. Tá amarrado. Muitas vezes essa pessoa, ela tem demônios, ela tem uma capacidade de seduzir e de amarrar espiritualmente. E a pessoa, a hora que ela viu, ela já caiu. Aí depois que cai em si, vem o bode, vem a tristeza e tal, mas daqui a pouco passa um tempinho e tá de novo. Uma pessoa dessa precisa de libertação. Exatamente. Porque o mundo espiritual, né? ele existe para interferir no mundo físico. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todo mundo que está nos vendo. De viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida abundante, uma vida de bênçãos. Agora, o inimigo, ele quer ferir a Deus e não pode. Porque Deus é muito mais poderoso. Então ele vai em cima de quem? Vai em cima de quem Deus ama. Agora, a pessoa é que tem que fazer uma escolha se ela quer andar por sua conta e risco ou ela vai entregar a vida para Deus. Quando você entrega a sua vida para Deus, você não está mais sozinho. A partir daí, você pode até sentir a luta espiritual, mas você não está mais amarrado naquela vida anterior. É quando você... Muitas vezes, tem muitas coisas, pastor, que não estão no nosso controle. E o maior erro do ser humano, na minha opinião, é que ele quer muitas vezes controlar aquilo que não é capaz, né? Existem coisas, desde deu errado um horário que eu queria, do médico deu errado, não está no seu controle. Ou até outras coisas que acontecem. Mas quando você entende que é ele que controla, que é o tempo dele, não o seu, porque muitas vezes acontecem coisas, pastor, que você fala assim, poxa, por que deu errado comigo isso? E mais pra frente, Deus vai te mostrar claramente o porquê que deu errado. Porque tem um propósito. Ou, por que não foi nesse tempo? Porque não era o tempo certo. Deus queria que fosse outro tempo. Perfeito. Então, quando você começa a entender isso, você consegue criar até você consegue ser menos ansioso, né? Você consegue ser menos depressivo. Você consegue até viver mais leve. Porque você fala, eu entrego para Deus. E Deus vai fazer da forma que Ele acha, né? Do caminho dele. O melhor caminho que é o dele, né? E o que eu vejo hoje? Eu até, assim, penso... Como que a pessoa... Porque existem alguns pontos que eu já ouvi sobre como você identificar problemas, demônios na sua casa, no seu lar. O que indica, por exemplo, que tem um demônio no seu lar? Bom, a atmosfera demoníaca, ela gera o quê? Briga. É muito comum casais que estão passando por opressão brigar por causa de nada.
Sabe quando você começa a brigar? Você fala, por que eu estou brigando? Por que eu estou brigando por causa disso? Então essa irritabilidade, essa vontade, essa raiva, isso pode ser um sinal, mas de que realmente está tendo uma opressão. Crianças e animais também são muito sensíveis. Isso. Muito. Uma criança, por exemplo, quando uma casa está com opressão, a criança não dorme. Ela acorda, chora, tem medo. O animal, muitas vezes, começa a ficar doente, ou então, sabe, se esconde, tem uma reação diferente. Por quê? Porque animais vêm demônios. Eu me lembro que a gente estava uma vez na fazenda e a gente estava orando, né? O meu cunhado e a minha cunhada que moravam lá na fazenda, eles vieram pedir para a gente orar. Eu estava com a Lília e mais o pastor Daniel, um outro pastor da nossa igreja, e a gente estava orando lá. Eu saí, fui até a varanda e sentei assim como é que chama? Não no chão, mas na soleira da porta. E uma das cachorras, a gente tinha uns mastifes enormes lá. Tinha uns 7 mastifes. Mastife em inglês é cachorro enorme, de 100 quilos e tal. Não tem medo de nada, né? Eu estava olhando para 2 postes de luz, né? Que ficam em volta da casa. E são postes que têm iluminação, como é que eu vou dizer? Vai escurecendo, já acende imediatamente. A gente tinha apagado as luzes para ver as estrelas e tal, mas estavam lá os 2 postes. E o pessoal estava orando lá dentro da sala, eu saí para olhar um pouco as estrelas e eu lembro até a Dudley, né? A cachorra veio, sentou, botou a cabeça na minha perna e eu fiquei ali fazendo carinho, olhando para os 2 postes. De repente, Carol, eu vi um demônio pulando de um poste para o outro. Eu vi. Quando ele tocou num poste, queimou a luz. Quando ele tocou no outro poste, queimou a luz. A cachorra ficou com tanto medo. Ela entrava debaixo das minhas pernas e chorava. Ela viu. Aí nós entramos, oramos, repreendemos e ela ficou em paz. Então, assim, se você está na sua casa, você percebe que o cachorro está com uma atitude diferente. Se as crianças estão, sabe, sentindo dificuldade de dormir, estão com medo e tal, isso é um sinal de opressão. Às vezes você começa a perceber brigas do nada. Eu me lembro que um casal também um dia chegou no meu gabinete e falou assim, pastor, ora por mim, porque na minha casa está quebrando tudo. Isso. Quebra coisas, bate carro, fui roubado, tem alguma coisa. Aí eu falei, vamos fazer uma campanha de oração pela vida de vocês, pela sua casa, ungimos, oramos. Passou tudo. Então, o mundo espiritual, às vezes, ele passa a comprometer o mundo físico por causa de coisas que ele até pressente, de alguma bênção que você vai viver, vai experimentar, ele vem para atrapalhar. Agora, cabe a nós orar todos os dias, para que você não tenha que passar por isso, você ora. Quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é levantar meus pensamentos para Deus, fazer uma oração. Eu acordo de madrugada, todos os dias eu vou orar. Às vezes eu ajoelho, às vezes eu fico deitado mesmo, às vezes eu ando. Mas eu oro a Deus, falo, Senhor, essa casa é tua. Enche esse lugar com os teus anjos, para que você não tenha que viver isso. Agora, se você nunca busca Deus, você é uma pessoa que vive totalmente alheio ao mundo espiritual, a tua casa vai ter muito mais possibilidades de enfrentar esse tipo de ataque demoníaco.